Olá, 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 boa tarde! Hoje diferente, né? Aqui Angelita Semeadora para um Conversas de Quinta no horário da tarde. E que coisa boa! Eu já estou aqui com a minha água e você já está com o teu cafezinho pós-almoço? Sejam todos bem-vindos. Seja muito bem-vindo, amigo Ricardo Oliani. Obrigada por você estar aqui, por ter, durante tanto tempo, a gente tentado marcar essa nossa live, e eu acredito que sempre ela é oportuna e acontece no momento certo. Então, antes da gente começar, Ricardo, para quem está chegando agora, a nossa live vai ficar gravada, o chat para os comentários está aberto, quero que você participe, que você interaja, que você mande a tua pergunta, mesmo depois, se assistires à transmissão gravada, manda o teu comentário, manda a tua opinião, manda a tua dúvida para a gente, porque nós vamos gostar muito de saber, né, a tua opinião e as tuas questionamentos sobre o tema, e principalmente por essa entidade incrível que a gente vai conhecer agora. Aliás, é importante salientar que as lives do Verdes Hábitos só acontecem por esse culpado bom, que se chama ABRAPS, a Associação Brasileira dos Profissionais pela Sustentabilidade, que nessa forma de rede coletiva apoia profissionais que estão por aí fazendo o seu trabalho. Então, Ricardo, assim, pessoalmente quero te agradecer demais por ter sido um dos responsáveis por impulsionar também o canal dos Verdes Hábitos e fazer ser possível esses encontros que, por incrível que pareça, o Conversas de Quinta já está fechando o segundo ano. Então, bem-vindo, faça o teu cumprimento aí para quem está chegando, brigadão. Obrigado, Angelita, eu que fico contente. Quando há 2 anos a gente se conheceu e eu conheci o teu trabalho, conheci o que você fazia, eu mais do que na hora ofereci a oportunidade que a gente tem essa plataforma, e você logo virou uma parceira e pôde construir o seu canal, que eu acompanho, e realmente tem muito conteúdo interessante, e fico feliz de poder falar aqui um pouco da ABRAPS, né? Que eu tive a oportunidade de ser uma das pessoas que estava naquele momento, quando a gente se encontrou e acabou gerando essa associação que hoje está aí há 12 anos e buscando disseminar todos os conceitos em prol do desenvolvimento sustentável. Legal. Ricardo, e galera que está com a gente já sabe que eu começo todas as nossas conversas com um pequeno prefácio, que é uma leitura introdutória para que a gente entre, né, na vibe, que a gente entre no fluxo da conversa que a gente vai estabelecer. Por que eu acho isso importante? Porque vai fazer com que a gente crie algumas conexões sobre o tema. E me pareceu muito oportuno trazer o conceito de permacultura. Claro, nós vamos falar sobre sustentabilidade, sobre talento, sobre profissionais, mas me parece que a base de tudo isso está nos cuidados com a pessoa e com a natureza. E um texto especificamente que eu encontrei, falando sobre a permacultura, ele inicia fazendo uma analogia entre monocultura e o canteiro da casa da avó, sabe? Onde na monocultura aqueles canteiros gigantes, aquelas longas extensões de terra plantadas com cana, com soja, com aveia, com trigo, milho, e na casa da avó, aparentemente um canteiro todo bagunçado, cheio de coisa, que às vezes ao olhar rapidamente não se identifica o que é uma coisa ou outra. Só que você consegue fazer um paralelo da saúde de um espaço e de outro espaço. Lá pelas tantas, ele diz o seguinte, enquanto a pessoa que está nesse diálogo diz, mas e como que a gente vai encontrar o equilíbrio? Como é que a gente vai tornar esse espaço da monocultura menos danoso, né, sem o uso de agrotóxicos? Eis que a conversa continua, né? Diz o seguinte, daí você se pergunta, mas como faz para plantar em grande quantidade sem desequilibrar a natureza e não usar mais pesticidas? Tem uma boa notícia, diz o Bill Mollison. Nos anos 70, 2 australianos encontraram a solução, a permacultura. Bill Mollison e David Holmgren pensaram que a melhor solução seria criar sistemas de florestas produtivas para substituir as monoculturas de trigo e soja, responsáveis pelo desmatamento mundial.
Observando e imitando as formas de florestas naturais do lugar, revelou-se possível a criação de sistemas altamente produtivos, estáveis e que recuperariam os ecossistemas locais com a sustentabilidade ecológica. Originalmente, o termo foi criado a partir da contração de duas palavras, permanente e agricultura, permanent e agriculture, ou seja, agricultura permanente. Entretanto, eles notaram que esta solução poderia ser usada para definir a existência harmônica em qualquer aspecto, em jardins, plantações, aldeias, comunidades e em outros incontáveis ambientes sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis. Atualmente, o conceito se espalhou para cultura permanente, ou seja, a cultura permanente dos lugares e das relações. A sustentabilidade ecológica, ideia inicial, estendeu-se à sustentabilidade dos assentamentos humanos locais. Não é um conceito muito simples de se explicar, mas aqui vai uma citação de Bill Mollison que tenta esclarecer um pouquinho. Permacultura é um sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Um parênteses meu, tanto urbano como rural. Acima de tudo, a ética é a questão mais valorizada dentro do sistema da permacultura e está descrita através de 3 pilares: cuidar da terra, provisão para que todos os sistemas de vida continuem e se multipliquem. Este é o primeiro princípio, porque sem uma terra saudável, os seres humanos não podem exercer as suas qualidades. O segundo, cuidar das pessoas, provisão para que as pessoas acessem os recursos necessários para a sua existência. E ele não fala em sobrevivência, hein? Atenção. E o terceiro princípio, repartir os excedentes. Ecossistemas saudáveis utilizam a saída de cada elemento para nutrir os outros. Nós, os seres humanos, podemos fazer o mesmo, compartilhando os excedentes, inclusive os conhecimentos. A partir daí, ele discorre os 12 princípios da permacultura, que vai ficar de tema de casa para você que está nos acompanhando, procurar na internet e conhecer e ler e tentar, de uma forma talvez ainda incipiente, né, aplicar esses princípios da permacultura. Ricardo, com essa leitura inicial, eu faço a introdução para o nosso bate-papo, que é como reunir, organizar, aproximar, fundir pessoas em prol da sustentabilidade. E gostaria que você começasse contando quem é o Ricardo, como essa ideia aconteceu, qual foi a sementinha, qual foi a luz, ou quem sabe o desconforto que deu nascimento à Abraps. Então vamos lá. Primeiro vou falar um pouco quem é o Ricardo. Eu sou um publicitário de formação. Na minha época, ela chamava comunicação social, e eu brinco que eu trabalhava do lado negro da força. Porque é muito fácil você convencer as pessoas a comprarem o que elas não precisam. Isso a gente sabe, basta a gente abrir um guarda-roupa, a gente olhar na nossa casa, que a gente vai olhar centenas de coisas que a gente comprou e às vezes a gente nunca usou ou usa muito pouco e a gente nem sabe por que comprou. Mas a gente foi levado a comprar por algum motivo. E isso me incomodava, porque eu falava, nossa, eu tenho uma faculdade inteira, eu estou me formando, eu estou aprendendo a fazer as pessoas comprarem aquilo que elas não precisam. E elas compram. E nessa época, eu me formei em 88, né? E nessa época começou a se falar os primeiros movimentos de responsabilidade social, de como estava ainda acontecendo, a gente ia, como ter o termo sustentabilidade cunhado pela primeira vez mundialmente em 92. Mas tinha algumas coisas sendo faladas. Ecologia, né? Isso. Estava tudo muito ainda dissociado. Ou você falava do homem, ou você falava do meio ambiente, ou você falava da economia. Ainda não se integrava. Era muito engraçado, porque as pessoas... Engraçado e triste ao mesmo tempo. A pessoa fala, não, isso aqui é um problema ambiental. Tá, mas eu moro ali no meio ambiente, eu faço parte. Não, isso aí é sociedade, mas a sociedade eu faço parte. Isso é da economia, e a economia sou eu que faço parte. Então, os 3 princípios, até o que você falou no final, são os 3 princípios da sustentabilidade, que é o social, ambiental e econômico. E esse texto que você leu perpassou por todos os ODS. Mas voltando, começou a me incomodar, eu falei, poxa, por que eu não pego, então, esse conhecimento que tem
e levo ele para causas sociais. Porque eu posso fazer com que as pessoas, conscientizar as pessoas para que elas possam fazer o bem. E aí eu mudei completamente, eu mudei meu mindset, eu saí da área da publicidade de produto e fui para o que na época se chamava de marketing verde, né? Hoje tem marketing de causa, marketing tem 300 nomes. E eu falei, poxa, vamos começar a falar de coisas que fazem sentido. E fui pautando minha vida para isso. Aí veio o Eco 92, veio uma série de movimentos. E eu, nessa época, fiz minha pós-administração, porque eu sentia minha especialização em administração, com ênfase em relações internacionais, porque eu achava que não era um assunto que ia ficar só no âmbito do Brasil, e a faculdade de comunicação não me dava algumas coisas que a administração precisaria me dar, principalmente na parte econômica, que era como você fazer a formação de preços, como você organizar a parte de indicadores de um projeto. E fiz uma série de especializações depois em problemas complexos, em teoria fiz em consumo consciente, poder transformador do consumidor, mudanças climáticas. Nunca parei de me especializar, nunca parei de estudar. E nesse período eu trabalhava montando, é uma coisa que hoje em dia até é estranha, mas antigamente, para você ter acesso a um conteúdo que a gente está tendo agora, você tinha que ir nos grandes eventos, e eles não eram baratos. Então, eu trabalhava numa agência que produzia esses grandes eventos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitos daqueles grandes palestrantes de hoje começaram a palestrar comigo, em pequenos cursos, em congressos, em seminários, porque eram seminários onde as empresas pagavam para ter esse conhecimento e a pessoa que ia tinha a obrigação de sair de lá e disseminar esse conhecimento. Então, eu comecei a lidar com pessoas e ter acesso ao conhecimento. Isso me impulsionou bastante. E me deram uma área que ninguém queria trabalhar, que era ambiental na época. Ninguém queria trabalhar ambiental. E eu comecei a trabalhar ambiental. Então, eu comecei a fazer os primeiros seminários falando sobre o marketing verde, sobre licenciamento ambiental, sobre gestão ambiental. Eu tinha um partner que hoje está comigo na Brabus, que fazia toda a parte humana. Então, a gente trabalhava em congressos juntos e a gente viu o nascimento do Ethos, viu o nascimento do Acatu, viu o nascimento de várias pessoas que os primeiros lugares onde eles palestraram foi com a gente. Que legal. A partir daí a gente foi conhecendo muitas pessoas. E calhou que em 2009, se eu não me engano, o Marcos Nakagawa, que é um dos fundadores, que está comigo na Brabus até hoje, teve uma inquietação, porque os profissionais que estavam na sustentabilidade, eles realmente estavam na sustentabilidade porque alguém deu a sustentabilidade para eles. Eles não escolheram estar na sustentabilidade. A sustentabilidade começou a aparecer nas empresas e foi caindo no colo de cada um. É como dar aula de religião, né? Na escola. Não tem ninguém vai lá dar aula de religião. Era assim, Angelita, por exemplo, temos que ter sustentabilidade. Então, a Angelita, ela gosta de planta. Angelita, a área de sustentabilidade é sua. E a Angelita tinha que descobrir o que era sustentabilidade, quem falava e tal. E não existia, não era uma profissão, não tinha um sindicato, não tinha um grupo, não tinha nada que fazia as pessoas poderem trocar. O que existia eram os prêmios, que na época era o Guizame, tinha alguns prêmios, então as pessoas se encontravam para receber prêmios. Prêmios que, na época, ninguém sabia direito o que era sustentabilidade, então você ganhava um prêmio, às vezes, por fazer uma coisa muito pequena, mas era o que você fazia. E essa inquietação dele, um dia ele pegou a lista de e-mail, na época era e-mail, né? Não tinha rede social, não tinha nada, e mandou para todos os profissionais, ainda vamos fazer um encontro para falar sobre quem é o profissional de sustentabilidade. Para surpresa dele, teve uma adesão muito grande. E as pessoas tiveram vontade de fazer. Na época, nós conseguimos com a SPM, hoje um conselheiro nosso que está na SPM, nos cedeu um auditório e foi feita a primeira reunião para discutir quem era o profissional de sustentabilidade. E nessa primeira reunião, a gente percebeu que aquilo não poderia parar ali. Nessa primeira reunião, surgiu a ideia da gente se reunir periodicamente, e a gente começou a se reunir. Na época não existiam os hubs, mas começou a surgir no Brasil uma cópia do que já existia na Europa, que eram os cafés de negócio. Então, você tinha um local, você tomar um café, e até tinha uma coisa bacana que você poderia deixar pago um café para qualquer pessoa que viesse lá. Então, a gente começou a se reunir toda quarta-feira à noite, a gente se reunia num café que existia em frente a uma livraria, que era uma livraria super descolada aqui de São Paulo, que era a livraria da Vila, que já tinha essa pegada, e a gente se reunia toda quarta-feira. E era um bate-papo
de profissionais de sustentabilidade. E era interessante, porque cada um falava do que fazia, do que tinha, do que acontecia na sua empresa. E, organicamente, foram formando alguns grupos. Falaram, poxa, vamos organizar isso aqui. Então, dali surgiu uma primeira pesquisa. A gente falou, poxa, quem é o profissional de sustentabilidade? Começamos a discutir. Como é que a gente pode fortalecer isso aqui? O que a gente pode criar? Um instituto, uma associação, uma fundação? De cara, não sei se o pessoal vai lembrar, mas antigamente, antes de ter os grupos de Facebook, de LinkedIn, existiam umas redes que chamava Ning, que eram redes de nicho. Então, eram gratuitas. Então, a nossa primeira rede foi uma rede de Ning. E a gente não chamava Abraps, a gente chamava Abraprosus, que era horrível, né? Porque era a Associação Brasileira de Sustentabilidade. Sorte que tinha o pessoal de comunicação, de marketing, né? Falou, não, mas por que foi a Abraps? E aí ficou a Abraps. Então, dali surgiu o logo, tinha um grupo de comunicação, tinha vários grupos, e uma das primeiras coisas que a gente constatou é que profissional de sustentabilidade era qualquer pessoa. Porque não tem como você dissociar a sustentabilidade de qualquer profissão que você trabalhe. Era difícil de explicar, mas a gente constatou isso. E a gente falou, pô, então vamos constituir. Então, a partir daí, a gente se reunindo em 2009, 2010, a gente criou um núcleo duro. Em 2011, a gente começou a se reunir já com foco em montar uma associação. Porque na pesquisa, percebeu-se que a melhor personalidade jurídica que a gente podia montar era uma associação. Então, a gente criou um núcleo duro e começamos a trabalhar. Então, tinha já um grupo jurídico, tinha um grupo de administração, tinha um grupo de pesquisa, começamos a montar o que seria a Abraps. E em 6 de setembro de 2011, na SPM também, que nos cedeu a sala, fizemos a nossa primeira assembleia, tinha 118 pessoas, Uau. E fundamos a Abraps. Hoje, de associados que ficaram na ativa, que estão lá direto nesses 12 anos, deve ter uns 6. Os outros voltam, mas há uma renovação muito grande. E desde o começo, ela é uma associação que ela foi pautada no voluntariado, então todos são voluntários. Não tem ninguém na Abraps que receba alguma coisa, tudo que a Abraps recebe, ela reverte em prol da Abraps, em prol dos seus associados. Essa, por exemplo, é uma plataforma que qualquer parceiro, uma vez da Abraps, pode estar usando, assim como a Verdes Hábitos está utilizando. E a gente começou a falar, o nosso foco qual que é? Disseminar os conteúdos da sustentabilidade. Quando em 2015 vieram os ODS, porque na época que a gente criou a Abraps eram os ODM, né? Os Objetivos do Milênio. Então, quando veio, a gente manteve o nome jurídico, Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, mas criou o nome fantasia, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, para estar ligado aos ODS. O nome jurídico da Abraps continua pela sustentabilidade, só que o nome fantasia é pelo desenvolvimento sustentável, que fazia mais liga. E a partir daí nós começamos a trabalhar tendo os ODS de fundo. Por que os ODS de fundo? Porque o lema principal dos ODS é não deixar ninguém para trás. E quando a gente fala ninguém, é ninguém. E aí que entra a dificuldade, que é aí que entra os maiores problemas, que é aí que a gente tem notícias maravilhosas e coisas que a gente imagina que não vai acontecer. Dentro da Abraps, dentro da nossa missão, estão os ODS, além de ética, respeito, colaboração, cooperativismo. Qualquer associado, qualquer pessoa, na verdade, pode se associar, é uma anuidade, pessoa física ou pessoa jurídica. Se entrar no site, está tudo explicadinho, não precisa nem... O site da Abraps é bem didático. Tem canais também no WhatsApp, hoje, no grupos do LinkedIn, no Facebook, Instagram. Qualquer pessoa pode... Vai ficar tudo na legenda desse vídeo, Ricardo, depois. Fica tranquila. Aí, as pessoas, quando entram, a gente tem alguns núcleos duros, que são um grupo de comunicação, um grupo jurídico, um grupo de planejamento, mas o associado é livre para criar os seus grupos temáticos. Então, hoje, a gente tem mais de 60 grupos na Abraps, que trabalham praticamente todos os ODS e trabalham também temas que não estão ligados diretamente a um só ODS. Por exemplo, hoje a gente tem um grupo que trabalha gamificação para PCDs, gamificação para pessoas com necessidades especiais, não sei qual é a nomenclatura que hoje se usa, né? E temos grupos que trabalham hoje saúde mental,
Temos grupos, sabe, que está específico dentro de uma ODS, mas trabalha. E começamos a ter os núcleos, que são os profissionais de outros estados que começaram a levar a BRAPS para suas regiões. São grupos que são abertos, ninguém é obrigado, não precisa ser associado para estar num grupo. A gente só pede para a pessoa se associar a partir do momento que ela vai fazer uma atividade em que ela vai falar em nome da BRAPS. Que aí não faz sentido, se eu vou falar em nome da BRAPS, que eu não seja um associado. E os grupos são abertos, então tem grupos que fazem pesquisas, tem grupos que fazem lives, tem grupos que fazem eventos abertos, tem grupos que fazem encontros, tem grupos que fazem podcasts, e cada grupo faz a sua gestão. O que a gente só monitora a gente não permite que haja discussões de nenhuma natureza polarizada, então dificilmente você vai discutir política, religião, futebol, não permite agressões, e é uma discussão de alto nível. Eu permito que você tenha uma opinião diferente do outro, mas discute, porque a grande sacada quando veio o desenvolvimento sustentável, o próprio nome já diz, ele é um desenvolvimento, está sempre em desenvolvimento. Então, as pessoas têm que conversar e ouvir um ao outro. Não existe uma situação. Às vezes, a gente parece que só tem aquela solução e todo mundo vai para lá fazer aquela solução. E, às vezes, aquela solução não é a melhor para o mundo inteiro. Quando a gente fala ninguém para trás, é ninguém. Então, é muito difícil falar, não, mas como é que eu vou atingir todos? Não, você não precisa atingir todos. Pega a sua região, vê a tua área de influência e age neles. Já está ótimo. Você vai reverberar. Vai ter pessoas que vão conseguir ter ações que vão impactar uma comunidade, outras vão impactar um país, outras, não importa. Dentro do teu grau de influência, qualquer ação que você faz vai impactar. Isso é básico. Não há nada que a gente faça que não impacte o meio ambiente, a sociedade, a economia e volta para nós mesmos. E lembrando que impacto no meio ambiente é muito difícil você ter um impacto positivo, porque na hora que você muda aquele ambiente, você mudou ele. Você pode até regenerá-lo, mas ele nunca vai voltar a ser o que era. Então você tem que minimizar ao máximo os impactos negativos, porque eles vão existir. Na sociedade é a mesma coisa, é ação e reação. E quando as mudanças vão acontecendo e duram muito tempo, quando a gente fala, poxa, não vou deixar ninguém para trás, ótimo, mas a gente vive um país cheio de desigualdades, vive um mundo cheio de guerra, vive um mundo que está vivendo mudanças climáticas, não é fácil. Se a gente fizer uma analogia bem simples, a gente às vezes no carro, indo para jantar, tem o pai, a mãe e os 2 filhos, aonde vamos? Consenso. Imagina 103 países numa COP para chegar num consenso. Não é fácil, não é fácil. Então, o nosso trabalho é levar o conhecimento, que a gente percebeu o seguinte, para nós, é educação e comunicação. Educação para a pessoa entender o que é. Não adianta eu chegar e falar, olha, 2030, Agenda 2030, ESG e tal, ela não sabe nem o que é. Ele não tem a mínima ideia. A gente cansou de reuniões que você fala, de repente o cara levanta a mão e fala, mas o que é o DS? Não adianta, ele não sabe o básico. Então, o erro está na comunicação. A gente massifica uma comunicação e esquece que cada um entende de um jeito. Então, o que a gente propõe é falar, leve a comunicação das mais variadas formas possíveis para que as pessoas entendam. A partir do momento que elas começam a entender, elas vão buscar. Quando elas vão buscar, aí a gente ensina. Aí tem que aprender, tem que ensinar. E ensinar quem? Vamos ensinar a base. Vamos ensinar a base, porque quem já está no mercado tem muita ferramenta, tem muita informação. Com eles, a gente tem que ensinar eles a interpretar as informações que já existem. Porque hoje a gente vive uma sociedade que, na época que eu fazia os eventos, eu levava informação. Hoje, eu tenho informação de monte, que eu preciso saber o que é verdade, o que não é, como que eu qualifico aquela informação. E, a partir daí, eu tenho que tirar aquela inércia que a gente aprendeu nas redes sociais, de achar que só porque eu estou curtindo, porque eu estou compartilhando, que eu estou fazendo alguma coisa. Eu não estou. Eu tenho que agir efetivamente. E esse é o nosso trabalho. Então, a gente vem fazendo isso nesses 12 anos e é bacana, cara, porque a gente vê resultados palpáveis. A gente vê muita gente que começou com a gente nos cursos de jovens lideranças e hoje estão nas grandes empresas e estão efetuando trabalhos fantásticos. A gente vê pequenas ações que a gente plantou uma semente e que hoje estão florescendo. Então, não vou dizer que uma associação de 12 anos
teve momentos de altos e baixos, e uma associação só de voluntários, teve hora que dava vontade de falar, poxa, mas... Vou largar a toalha, né? Mas a gente sempre teve pessoas na Brabus que sempre colocaram a gente para frente. Então, no momento que você está para baixo, sempre tem alguém que vem, te levanta e fala, não, talvez você não esteja enxergando nesse momento quanto vocês são importantes, não parem. E a gente nunca parou. Tanto que estamos aqui. E uma coisa interessante do que tu estava falando, estava pensando, né, Ricardo, que às vezes esse tipo de tecnologia, por exemplo, né, de nomenclatura, é difícil de chegar na base, como tu está falando, porque quem se apropria primeiro disso são as organizações, por Sim. uma questão, às vezes, até de obrigatoriedade, porque tem que atender algumas normas, ou que tem que atender uma exigência de um cliente. Só que daí a gente tem uma pressão que é de cima para baixo, né? A organização que está pressionando, só que falta aquele conhecimento de baixo para cima, que não é uma questão só de cumprir a tarefa ou fazer o que foi mandado, não, é de incorporar isso na tua vida, porque ele se... Como é que é aquela palavra que se falava muito? Espraiar, né? Se espraia por todas as pessoas, ele permeia a vida de todos os seres humanos, né? Em todos os níveis, em todos os lugares. Então, a gente pode até encontrar sinônimos para falar da mesma coisa, mas que são valores importantes que precisam ser compreendidos, né? É algo assim que fazia sentido e hoje não faz mais. Antes eu digo que fazia sentido porque antes as decisões vinham de cima para baixo. Então você não tinha tecnologia ou voz para falar em determinados ambientes. Então, quando vinha uma decisão que vamos utilizar essa metodologia, esse indicador, ele começava por quem, naquele momento, está liderando a economia, está liderando a política, está liderando a academia, e vinha descendo de cima para baixo. O problema é que a linguagem não era adaptada. Então, ninguém entendia. Chegava num ponto que ninguém entendia mais, e não funcionava. Hoje, como as pessoas começam automaticamente, tem uma camada no meio ali, que são os profissionais ligados ao desenvolvimento sustentável, que fazem essa decodificação e fazem o trabalho deles porque eles ganham disseminando conhecimento. Então, eles não são remunerados por isso. Então, eles pegam esse conhecimento que está aqui em cima e levam para várias camadas. Isso gerou um movimento que, conforme as pessoas de baixo vão entendendo, virou um movimento de baixo para cima. Porque não adianta nada você dizer que tem algo que agora as pessoas entendem e vão perceber que você não tem. Antigamente era muito comum eu dizer e falar, eu sou sustentável, eu sou ambientalmente correto e tal, e ninguém falava nada, até porque ninguém entendia, ninguém sabia. Por que você compra dele? Porque ele é totalmente sustentável. Depois você vai descobrir que, poxa, mas ele tem um probleminha na cadeia dele que tem trabalho escravo. Mas eu não sabia. Mas e agora que você sabe? Agora que você sabe, eu não vou comprar mais. Só que, entendeu? Antigamente você não tinha acesso. Hoje você tem acesso à informação muito rápido. Porque na hora que você fala, eu sou sustentável, tá? Se você é sustentável, então eu parto do princípio que se você é sustentável, tudo que você faz é em prol da sustentabilidade. Então, tudo que você compra, tudo que você contrata, você conhece o ciclo de vida daquele produto e você conhece a cadeia de serviço daquela empresa. A gente sabe que não é verdade, que as pessoas não vão atrás disso, só vai atrás do preço. Mas a partir do momento que essa informação existe, você só não é sustentável porque você não quer. Então, quando você compra de alguém que você não sabe de onde vem o produto, você contrata uma empresa que você não sabe as práticas dela, você pode estar incentivando práticas que não estão de acordo com os ODS. Sim. Eu posso estar incentivando práticas que estão a curto, médio e longo prazo intensificando as mudanças climáticas e gerando impactos ambientais irreversíveis. Eu posso estar contribuindo por problemas sociais que a longo prazo ficam irreparáveis. E o consumidor, às vezes, não percebe que é na pequena ação dele que ele diz, olha, eu quero que você, empresa, continue existindo, eu quero que você, político, continue governando, eu quero que você, academia, continue existindo, porque eu estou estudando aqui. Ele não percebe. A partir do momento que ele começou a perceber, começa a mudar. Então, a gente vê um movimento, lógico, só que não é um movimento tão rápido como a gente gostaria. Ele é um movimento lento. O que está fazendo ele acelerar um pouco é justamente a mudança climática que todo mundo começou a sentir de alguma forma.
Hoje ninguém mais está discutindo se ela é ciência, se ela vem do planeta, se ela é causada pelo homem e tal. Todo mundo está sentindo. E É um fato. a partir do momento que eu estou sentindo, antes era meio assim, mas está longe. Não, hoje está perto. A gente está vivendo em qualquer região do planeta temperaturas diferentes do que a gente estava acostumado. Quer seja mais frio, quer seja mais quente, quer seja no teu estado tem lugares que estão alagando que não era normal. Alagava. Não é dizer que não alagava, alagava, mas não a ponto de inundar a cidade. Tinha uma cheia, mas não a ponto. Na região norte tinha uma seca, mas não com um período de tempo tão grande. Isso. Então você começou a ter mudanças de cultura. Por exemplo, algumas culturas que davam num lugar não dão mais, mas estão dando em outro. E assim vai. O problema todo é que isso é comunicado de uma forma ainda meio alarmista, né? Você só vê isso no noticiário e tal, mas ninguém explica. Ninguém fala. Então, quando as pessoas não entendem, elas não sabem o que elas têm que fazer. E elas continuam agindo de acordo com do que alguém que elas seguem falou que é o correto. Ela nem sabe se é. Mas, pô, esse cara é legal e eu vou fazer o que ele está fazendo. Mas depois você vai descobrir que o que ele faz não é legal, mas você já fez. O trabalho nosso é tentar levar essa informação de ponta de uma forma que ela chegue para todos e de uma forma que as pessoas entendam e possam aplicar. E possam dar a devolutiva. Porque eu acho que o mais importante é a devolutiva. Porque você falou uma coisa muito bacana quando a gente estava conversando um pouquinho antes da live, que às vezes tem muitas ações que parecem ações de manada, né? Que as pessoas fazem, vão fazendo e não sabem nem por quê. Mas isso não funciona. O que funciona é quando você propõe uma ação, a pessoa entende, faz e te devolve e fala, olha, eu gostei do que você propôs, mas aqui na minha região eu apliquei dessa forma, olha como é que ficou. Poxa, que bacana, eu vou usar o teu case para outras regiões. E assim vai. E aí todo mundo faz a mesma coisa, mas cada um dentro do seu nicho, dentro da sua forma de... Ninguém é dono da verdade. E como eu não posso deixar ninguém para trás, eu tenho que adaptar de acordo. Por exemplo, eu não sei como é que eu vou estar reagindo. Eu aprendi isso nas palestras, falando. Pô, às vezes você chegava, você saía de São Paulo, ia fazer as primeiras palestras, levava o palestrante para fazer palestra em regiões que, no Nordeste, os caras chegavam e falavam, olha, vocês têm que economizar, porque... água para escovar o dente, um banho de 5 minutos. Pô, cara, não tem nem água. Não tem água. Não tem água. E fala, cara, eu tenho 20 litros de água para fazer... Eu ando aqui quase 2 quilômetros para pegar no açude um balde que eu trago 20 litros de água que eu tenho para fazer as minhas necessidades, eu tenho que fazer comida, tenho que dar para os animais, regar as plantinhas, eu tenho 20 litros. E 20 litros é o que você desperdiça num banho de 5 minutos. Então, sabe... você começou a perceber que o discurso não era igual para todos. O mundo teve uma chance grande, agora, na época da pandemia, de se unir e falar, olha, vamos extirpar essa pandemia e vamos acabar com isso, e todo mundo se unisse e vamos descobrir uma vacina para todos. Mas a gente perdeu essa chance, porque o fator econômico, ele suplantou o social e o ambiental. E a gente perdeu, então a gente vai perdendo chances. A gente está vendo, acompanhando agora uma COP28 que os caras estão discutindo o mesmo que já foi discutido em outras COPs e não se chega num acordo, porque... Cada um olhando para o seu rabo. Cada um olhando o seu lado. E quando cada um olha o seu lado, aquele cara que é o mais prejudicado, ele não tem voz, ele é o menorzinho. Fala, cara, mas se vocês não fizerem nada, como já aconteceu em outras reuniões da ONU, os países insulares que estão ali com aquele mar subindo, eu falo, escuta, mas se vocês não fizerem nada, eu deixo de existir. E aí, vocês ficam discutindo, joga para a próxima, só que o mar continua subindo. E aí, como é que eu faço? É isso que a gente está fazendo, a gente está dando exemplos assim, mas se a gente não fizer nada, vai dar problema. É aquela pergunta, Ricardo, em que mundo eles vivem? Isso aí, é isso que eu falo. É um mundo que não tá essa equação de ninguém para trás. Porque se você for não deixar ninguém para trás, primeiro todos têm que se ouvir. Vamos falar, mas qual é o problema? Como que a gente resolve esse problema? Minimizando os impactos em todos os lados. Eu entendo que é difícil, porque eu tenho países que estão em guerra, países que ainda não tem saneamento, países que têm discriminação muito forte, mas tem que chegar no consenso. Nós estamos caminhando, se a gente pegar toda a história da Terra, para o fim da nossa existência como espécie. Porque é a nossa sexta extinção em massa, né? Porque a natureza é muito sábia. Falou, pô, vocês estão atrapalhando, cara. Eu não vou deixar vocês atrapalharem. Já foram extintas espécies muito mais fortes do que a nossa. Talvez não tivessem tanta inteligência. A gente, com tanta inteligência, vai ser extinto também. Então,
falta isso assim. Às vezes eu brinco, porque tem muitas pessoas que elas entram na Abrap, se associam, ficam 2, 3 anos, trabalham, de repente ela fala, olha, eu não vou renovar minha associação porque eu não estou trabalhando, não vou mais trabalhar nessa área. Eu falo, pô, mas você vai trabalhar com o quê? Desenvolvimento sustentável, você vai mudar de planeta, eu não sei, eu não consigo entender. Você vai fazer o quê? Você vai passar a poluir que nem um louco? Você vai passar a destruir sociedades? Porque você não vai trabalhar mais com isso? Para mim não faz sentido. É muito louco, né? Sim, sim. Mas Ontem mesmo, Ricardo, eu estava fazendo a entrega oficial de um biodigestor numa escola aqui numa cidade de Santa Maria do Herval. E eles pediram para fazer um relato, contar da minha história, da trajetória essa, como é que o biodigestor, que era o objeto ali da nossa conversa, tinha surgido na minha vida. E aí eu contei um pouquinho da transição, porque eu digo que o biodigestor é a cereja do bolo, né, na verdade. Mas tem toda uma mudança de hábitos que levou até isso, aonde eu me dei conta de coisas pequenininhas do dia a dia, onde apenas uma coisa aconteceu. Eu comecei a me questionar sobre a forma como eu fazia as coisas, que aquilo eu apenas repetia. Mas será que é o jeito, a melhor maneira no contexto que eu vivo? Eu posso melhorar isso? Como é que eu posso impactar menos? Porque, como tu disseste, não tem certo e nem errado. A vida de cada pessoa tem um ritmo totalmente diferente. O que pode ser fácil para mim, por exemplo, a forma como eu faço a gestão da minha água aqui, que para mim é um líquido muito precioso, né? Pode ser trabalhoso para outra pessoa, mas ela pode contribuir cuidando de um outro aspecto que para ela vai ser tranquilo. O importante é ligar essa luzinha e sair do automático, né? Eu falo, pensar no plano B. Hoje nós vivemos um estilo de vida completamente dependente desse sistema que alguém criou para a gente, né? Opa. E talvez seja algo que não sirva para a gente. Você fez uma analogia muito bacana, que a gente vive hoje pensando como se fosse uma monocultura, né? A gente segue um caminho que é aquele, só que o que a gente precisa no desenvolvimento sustentável é policultura, porque eu preciso escutar tudo. Eu preciso escutar, eu preciso ouvir, preciso aprender, preciso descobrir novas tecnologias, novas formas. Às vezes, o que a gente percebe muito, se você pegar na área de resíduo, tem muito resíduo que, por exemplo, quando eu nasci não tinha plástico, não existia plástico. Aí, de repente, veio o plástico, veio outros produtos. Hoje é difícil você ter um produto que você fala, esse produto não é reciclável. Todos são. Talvez não tenha no mercado. Não tenha ainda a tecnologia e escala para aquilo ainda seja o problema tipo hidrogênio verde. Está todo mundo pesquisando, chegou numa condição econômica que vale a pena ser produzido em escala, mas vai chegar. Tem muito resíduo que até então não existia nem reciclagem para ele e hoje já tem. O resíduo virou uma commodity. Então, quando você falou de biodigestor, resíduo orgânico. Todo mundo simplesmente botava o saquinho de lixo lá, é mágica, né? Vai para algum lugar, joga na natureza, joga em qualquer lugar. Hoje não, o resíduo orgânico vem energia com o biodigestor. Então, são pequenas coisas que vão acontecendo e a gente tem acesso, isso que é o mais bacana. Uma das coisas mais bacanas das parcerias que a Abraps fez foi com uma aceleradora, que é o Founder Institute, que está mais de 100 países e forma tecnologias novas. E a gente entrou lá com tecnologias de impacto social. Então é muito bacana, porque você tem acesso a um mundo de tecnologias. É o que você falou, a permacultura surgiu em outro país. E, não é só porque está do outro país que não vai funcionar aqui. Lógico que quem trouxe para cá tropicalizou e viralizou. E hoje, se você entrar, tem grupos de permacultores que ensinam a fazer. Você não sai mais do zero. Hoje, o que eu sempre falo, se você tem tempo para perder assistindo coisas assim que são bobeiras, brincadeiras, tal, você também tem tempo para assistir coisas sérias. Isso. A vantagem é que a rede traz para nós informação. Basta saber o que você faz. O maior recurso que você tem é tempo. E o tempo é só você que gere o teu. Se você não souber gerir, lamento, mas você vai ter um impacto ruim para você mesmo, porque aquele tempo que você poderia aproveitar aprendendo, disseminando e colaborando, você está perdendo, desperdiçando coisas que não vão te trazer nada. E sustentabilidade é uma coisa assim, é colaboração. Hoje,
as pessoas, a Brabus, a gente percebeu que durante esses 12 anos, muitas pessoas que apareceram com o discurso do eu faço, eu aconteço, o próprio grupo da sustentabilidade, essa pessoa ela vai saindo do grupo, porque não existe o eu faço, eu aconteço, existe o nós fazemos, o que a gente faz reverbera para todos, não tem nome. Por isso que quando o pessoal fala, quando a gente liga no canal da Brabus, fala com quem? Fala com a Brabus. Ninguém se identifica, você fala com a Brabus. Porque naquele momento, quem está naquele canal é a Brabus. É o nome que tá, não é o Ricardo, não é o João, não é a Angelita, é a Brabus. E dá informação como a Brabus. Porque é o coletivo que está falando ali. E a gente está aprendendo, cada pessoa nova que entra lá, a gente aprende mais do que a gente leva. Então a gente traz, as pessoas vêm para agregar. E é fantástico. Eu não, sim, eu não me nego a estar em qualquer fórum falando sobre a Brabus, não importa se é uma faculdade, se é para a terceira idade, se é live, se é podcast. Eu acho que o que vale é a gente disseminar. Falando em disseminar, Ricardo, queria te perguntar, conta para a gente assim, algum projeto ou uma iniciativa que a Brabus tenha realizado especialmente, né? E qual foi a iniciativa que vocês fizeram que foi eficaz na mobilização das pessoas? Não, foi bacana. A gente foi uma das poucas organizações que na Rio Mais 20 colocou um documento que foi aceito pela ONU, falando como os profissionais pelo desenvolvimento sustentável, mostrando que qualquer pessoa profissional pelo desenvolvimento sustentável poderia, dentro das suas profissões, agir em prol dos ODS. Isso foi muito bacana. Foi um trabalho, foi uma proposta que a gente fez bacana. E o que mais me chama a atenção são os nossos cursos de fellows, que a gente chama, que é de formação de novas lideranças em prol do desenvolvimento sustentável. A gente está na 4ª turma em São Paulo, a primeira no Rio, e é como se a gente mostrasse para as pessoas o que é você fazer um planejamento da sua vida. Porque tudo que você faz de sustentabilidade, ele exige um projeto, um planejamento, formas de aplicar e indicadores que mostrem que você realmente aplicou. E essas pessoas que começaram com a gente, que não estavam nem no mercado, não estavam empregadas e hoje estão muito bem. Então, essas são as nossas maiores sementes. A Brabus, nos grupos da Brabus, a gente divulga, acho que, muitas vagas durante o dia. O pessoal manda vagas para a Brabus. E tem muita gente que consegue emprego, ou consegue gerar negócios, ou consegue estar fazendo novos empreendimentos pela Brabus. Legal. Eu até então não tenho nenhum conhecimento de se a gente gerou algum casamento ou algum relacionamento mais especial. Acho que não aconteceu ainda. Mas a gente tem famílias que fazem parte da Brabus. Estava pai e mãe, e agora filho está se formando, entrou na Brabus, mães e filhos juntos na Brabus. É muito bacana, é uma comunidade. E a gente tem uma série de pesquisas que a gente vai sempre repetindo, assim, a cada 2, 3 anos, falando quem é esse profissional de sustentabilidade, como ele é remunerado, como hoje ele está nas empresas. E tudo que a gente faz fica disponível no site, é de domínio público. Então, todas as publicações, todas as lives, todos os encontros, está tudo disponível para quem quiser baixar a qualquer momento. Isso eu acho que é um legado que a gente deixa. A gente é signatário do Pacto Global, então todos os nossos relatórios também mostram nossas ações linkadas aos ODS, e a gente tem algumas lacunas para preencher, sim. A gente tem alguns pontos em que a gente ainda é menos atuante como a gente gostaria. Mas, por ser uma associação de voluntários, a gente percebe que tem temas que ficam muito fortes quando tem algumas pessoas ativas, de repente essa pessoa tá numa outra jornada, ou tem um filho, ou vai fazer um curso e tal, e acaba não deixando um legado que continue. Então, tem GTs, tem grupos de trabalho, que a gente chama de GTs, que começam muito fortes, de repente eles param, depois vem outra pessoa e reativa tal, e assim vai. É divertido. Eu até brinco que a gente teve recentemente o Dia do Voluntariado, e é muito engraçado como a gente gere mais de 1.000 pessoas, e você não precisa falar muita coisa, as pessoas vão em prol da associação. É muito... E tá lá, e voluntário, e passando, e levando conhecimento, todo mundo feliz. É diferente, eu não sei explicar. É uma energia que retroalimenta o tempo todo. Ricardo, e
Eu tenho uma lista de perguntas e eu vou deixar você respondendo a próxima e vou ter que correr atrás do meu carregador, que a minha bateria já está indo. Vai lá. Quais são os planos do futuro da Abraps para continuar promovendo sustentabilidade e fazendo a aproximação desses profissionais? Tá. Atualmente, a área que eu estou, eu tive na diretoria, tive no conselho, hoje eu estou na integração e na coordenação dos núcleos. O que a gente quer fazer é disseminar a Abraps pelo Brasil. Então, a gente está. Então, meu foco para 2024 é ter pelo menos um núcleo em cada estado. Hoje a gente não está em todos os estados, a gente deve estar em 7, 8 estados, e eu quero estar em todos os estados. Então, a gente está batalhando por isso, vendo a melhor forma de fazer isso, preparando não só a parte institucional, mas também a parte de comunicação, a parte de redes, para que essas pessoas também entrem e tenham as mesmas ferramentas que hoje o pessoal de São Paulo, Rio, Sul, que já estão solidificados, já tem. Então, a ideia é trazer mais pessoas com ações locais. Porque Rio Grande do Sul, já temos uma unidade? Já temos um núcleo? Temos um núcleo do Rio Grande do Sul, sim. Que é muito bacana, que é uma fundadora que retornou agora, ela estava no poder público, ela retornou, e junto com uma fellow, montou um núcleo, e elas têm um núcleo Porto Alegre, existe um núcleo Curitiba, mas elas se unirem e tem o núcleo Sul, que a gente chegou a ter em Santa Catarina também, mas o nosso voluntário, infelizmente, veio a falecer. Então, agora a gente tem um núcleo Sul, a gente tem os núcleos das regiões, mas tem um núcleo muito forte em Porto Alegre, tem um núcleo agora surgindo em Curitiba, mas nada impede que daqui a pouco comece a aparecer outros núcleos também. Temos que nos conectar com essa galera aí de Porto Alegre. Outro ponto que a gente tem trabalhado muito era um GT que estava mais... ficou um tempo latente, que é um grupo de políticas públicas, que a gente entende que a Abraps pode ser um impulsionador dessas políticas, mas era um GT que estava parado e hoje está muito ativo, e ele vem forte para 2024, que é uma área que para nós era muito interessante. E a gente está lançando em 2024 o que a gente chama de Universidade Abraps, que aparentemente estão chamando de UniAbraps, ainda está no nome, que a ideia é de levar, permitir que, por exemplo, você, como uma associada, uma parceira, possa fazer os seus cursos de formação e ter junto a chancela da Abraps e levar os seus cursos. A gente tem toda uma plataforma de cursos, toda uma coisa, a gente disseminar e dar a chance do associado poder levar os seus temas também para os outros núcleos e para os outros locais. Cursos virtuais. Uma coisa que tu falou aí, que nós vamos deixar aqui no nossos apontamentos, Ricardo, para não esquecer. Tu falaste de gamificação. Esse é o projeto do Verdes Hábitos para o ano que vem. Então, estou precisando demais de cabeças pensando para me ajudar a formatar o que eu estou pensando. Gamificação é uma das minhas especializações. Eu tenho uma empresa de jogos que trabalha com gamificação e a gente trabalha com jogos mais variados, desde os jogos físicos de tabuleiro até jogos de plataforma, jogos mobile e tal. Eu sempre gostei da gamificação, por quê? Porque ela obriga a ação muito rápida. Então, quando você está num ambiente, quando eu consigo trazer a pessoa para um ambiente de jogo, eu consigo fazer com que ela vivencie o conhecimento. E quando ela vivencia o conhecimento, ela aprende, porque ela vivenciou. E eu tiro ela da zona de conforto dela, porque naquele momento era um personagem. Aí depois eu consigo trabalhar como eu poderia trazer as ações que ela fez naquele jogo para a vida real. Aí funciona muito bem. Então, eu sempre, na época que eu trabalhei fiquei quase 10 anos no Acatu, e lá eu cuidava de uma área que se chama mobilização, jogos e dinâmicas, onde a gente pegava aquele conteúdo e transformava em jogos e dinâmicas. Para o quê? Para facilitar a absorção do conhecimento. Então, é uma área que muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Mas hoje a tecnologia permite muita coisa e também existe a linguagem do jogo. É engraçado que uma vez eu fui convidado e fiz uma palestra na Campus Party sobre a sustentabilidade nos jogos de videogame. Como você jogar videogame com sustentabilidade. Então, imagina que você vai fazer uma fase de qualquer jogo, onde em vez de você sair atirando para todo lado e tal, você só pode usar aquilo que é necessário, aquilo que você precisa. Então, se eu tenho que dar 3 passos e pegar... Para passar de fase, eu preciso pegar 10 itenzinhos, eu não preciso pegar 20.
eu pego Claro. 10. Porque se eu peguei 20, que eu peguei 20, não precisava. As coisas de você jogar os jogos de forma sustentável. É muito louco. A maioria, hoje existem uma associação mundial, que até existe no Brasil, que chama Games for Changes, que são jogos para mudanças, que você trabalha temas complexos, inclusive os temas dos ODS, em jogos. Como você transformar isso para que as pessoas possam entender. Então, lá você trabalha, você tem jogos de como que você está gerindo uma população em qualquer lugar do planeta que não tem alimento. Então, você tem que preparar para que ela passe a ter alimento, produzindo, de alguma forma. Eu participei de um projeto em que a gente tinha que trabalhar com comunidades que, na época, há 10 anos, já estavam enfrentando os problemas das mudanças climáticas. Então, eram locais no sertão do Nordeste que já estavam quase 1 grau mais quente. E quando você está 1 grau mais quente, algumas culturas não produzem, você tem uma evaporação mais rápida. Então, ali eles tinham um projeto que eles aliaram aquela agricultura por gotejamento, trouxeram novas culturas e estavam ensinando as pessoas de como utilizar essa tecnologia. E nos chamaram para fazer um jogo. Era um jogo que ia ser aplicado para o fundamental nas escolas da região. Então, a gente criou um jogo que, na primeira fase, você tinha que sobreviver. Então, você tinha que plantar alguma coisa e aprender que você está, a partir de agora, são novas culturas. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de feijão, de arroz, tal, que eu comia. Só que aquele feijão e arroz, ele não dá mais naquele clima, mas tem um outro que dá. Então, eu tenho que aprender a plantar aquele. Nesse primeira fase, a gente ainda colocava um animal, que podia ser uma galinha, um pato, uma cabra, que te desse também, que você tinha que fazer o teu planejamento para alimentar aquele animal, porque aquele animal também ia te dar um outro subproduto, que era um ovo ou era um leite. Bacana. Quando termina a primeira fase, você entra na segunda. O que é a segunda? Se você jogou bem a primeira fase, começa a sobrar. Quando sobra, você tem o teu dono de troco, você começa a trocar. Pô, eu tenho feijão, arroz sobrando, você tem feijão? Vamos trocar. Viu o excedente? Nosso terceiro pilar? Isso, nós vamos trocando. Quando acaba a segunda fase, continua sobrando, porque a gente já troca, já subsiste e continua sobrando. Aí a gente ensina eles a criar uma cooperativa, e essa cooperativa você vai atender quem? As cidades que estão na primeira fase. A gente transformou isso tudo num jogo que era ensinado nas escolas. Por quê? Porque essa era uma realidade que as crianças iam viver daqui para frente. Então, elas nunca iam parar. Aí elas perceberam que... E eram cidades que eram fantásticas, não tinham nada assim. A gente... e levamos pela gamificação, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e agora ela está viajando, participando de alguns... prêmios aí que ela está recebendo, mas uma menina, a Vicky Leal, que ela criou um jogo chamado Ecosócios, que é um jogo também de tabuleiro, e aí ela tem um app para trabalhar com crianças a partir dos 8 anos sobre sustentabilidade. Sim. Então, são informações assim, olha, é tipo um quiz que você vai respondendo e vai avançando no tabuleiro, né? Tem 3 estágios. Agora eu não me lembro quais são os 3 estágios, mas é absolutamente incrível, aonde você aprende um arcabouço enorme de conhecimento, conceitos que você não tinha a menor ideia, só que no jogo aquele conceito faz sentido porque tu tem que aplicar naquele momento e tu não esquece jamais. Vou te dar um spoiler então e a gente lança aqui com você. Essa semana eu tive uma reunião porque na Abrapes nós estamos desenvolvendo um jogo corporativo para trabalhar os ODS, para levar direto nas empresas, porque a gente percebeu que a gente tem que levar alguma coisa diferente para que as pessoas possam vivenciar. Então, a gente já está em desenvolvimento, quando tiver, a gente lança aqui no Verdes Hábitos. Yes. E toca aqui, ó, que eu quero a tua parceria, ó, bota a mão aqui, tcharam, porque nós vamos também, já está comprometido, tu vai me ajudar a fazer esse jogo do Verdes Hábitos aí. Porque... Sem dúvida, isso aí, além de eu fazer, se você quer criar uma série de jogos nesse sentido, eu te trago vários desenvolvedores, inclusive tem na Abrap, que tem jogos que vale a pena a gente disseminar, por quê? Porque é o que eu falo, nesse tema não existe concorrência.
Tem espaço para todo mundo, porque aquela linguagem que você fez, às vezes, é adequada para um nicho de mercado. Eu posso ter uma outra que é adequada a outra. Então, quando um abre porta para o outro, todos prosperam. Exatamente. Não, perfeito, maravilhoso. E conversando, né? A gente se conhece há tanto tempo e olha, um aspecto que a gente não tinha conversado, precisava dessa live hoje para colocar, para a gente falar desse assunto aí. Bom, eu tenho aqui nos nossos apontamentos, já estamos fechando quase a nossa 1 hora, dizer que a gente passou, então, por conhecer a história do Ricardo e o quanto foi importante essa tua trajetória e adoro essa palavrinha, né? Esse desconforto que desencadeou essa tua mudança para toda essa transição, e tu conseguiu reunir pessoas que, de repente, estavam lá em silêncio, mas que tinham o mesmo sentimento, tinham o mesmo afã, e engraçado, né? Tudo que você contou, se a gente colocasse numa linha de tempo, é a nossa evolução enquanto grupos sociais, né? Como para mim, lá em 1998, 99, quando criamos a Academia de Empreendedores, a necessidade de montar espaços, ter um lugar onde a gente se encontrasse para falar de negócio, para falar de empreendedorismo. Na época se falava só, tinha Sebrae com Entrepreneur, mas aquele empreendedorismo local, raiz, não existia. E nasceu a Academia de Empreendedores, eventos presenciais. Eu tive o prazer, Ricardo, não sei se te contei em algum momento isso, mas de liderar, de coordenar mais de 72 encontros mensais e consecutivos. Então, divide aí 72 por 12 meses. Quantos anos a gente esteve, né, à frente desse segmento de empreendedorismo? Depois veio os grupos de Yahoo, para a gente ter, né, pessoas organizadas no Brasil inteiro. Então, assim, a nossa idade, né? A gente não consegue... Entregando, né? Vai entregando. A gente vai entregando. Foi entregando aí. Isso aí. Legal. Para conseguir, então, ter um grupo organizado que hoje maximiza as suas ações, porque tem essa conexão e, com certeza, quem está no norte e quem está no sul se liga, né, para identificar oportunidades ou para motivar, né, novas iniciativas, copiar novas iniciativas. E você que você falou é exatamente isso. A pessoa se liga. Se liga por quê? Porque a gente não coloca ninguém para dentro. A pessoa entra, a gente dá os caminhos e ela segue o caminho dela. Porque ela vai atrás de outros profissionais. A gente fala, ó, esse é o caminho que eles estão aqui. Então, eu quero falar sobre áreas contaminadas. Pô, tem um grupo, está aqui o grupo. Entra lá e se apresenta. A partir daí, começa a conversar. Então, tem gente que entra em 4, 5 grupos, depois fica naquele que se interessa mais. E eu, nesses 12 anos, o que eu mais ganhei foram pessoas. Não tem, assim, dinheiro no mundo que pague, porque eu tenho um capital humano, assim, de pessoas que eu conheço, que a gente pôde ajudar. Lógico, deve ter pessoas que também não gostaram de mim, não tem problema, faz parte. Mas foram pessoas que a gente conheceu, e são pessoas incríveis. Cada vez que você conhece uma pessoa, a gente aprende e descobre coisas novas. E é engraçado que você falou, a gente se conhece há um tempão e tem coisas que a gente ainda não sabe um do outro. Por quê? Porque a gente, por mais que a gente converse, a gente também conversa pouco. A gente não tem mais aqueles... Antigamente a gente sentava para conversar. Hoje você não tem mais isso. Você está ali num WhatsAppzinho, você manda uma coisa, é uma conversa muito superficial e muito rápida. Então você não tem mais aquele momento de encontro, de bater papo, que era muito comum antigamente, quando não existia tecnologia. Então você sabia tudo da tua comunidade, porque você conversava o tempo todo com eles. Hoje você às vezes não sabe quem é o seu vizinho, né? Ou tu fala com as pessoas só para resolver problema, né? E eu fico indignada quando eu lembro de alguém que eu não falo há bastante tempo, e eu disse, eu não vou ligar agora. Por quê? Porque eu tenho que resolver um problema e falar com ela só para resolver o problema? Não dá. Infelizmente, tem muitas pessoas que te ligam só quando elas precisam que você ajude alguma coisa. Isso. Tudo bem, é o momento delas. Se você podendo ajudar, você ajuda. Mas você percebe que é uma pessoa que não te liga nunca. Mas quando ela precisa, ela te liga. E ainda reclama quando você não está disponível. Fala, pô, mas pois é. Nem sempre estou disponível. Fazer o quê? E olha só, tu mandou para a gente aqui tem um vídeo, conta para a gente, contextualiza aí o que a gente vai ver. Esse vídeo foi criado, a gente chamou de Manifesto 1730, por quê?
que são 17 ODS para 2030. E aí, o que a gente percebeu? A gente transformou os ODS em frases muito simples e diretas, para que as pessoas possam entender o que significa cada ODS e o que significam os 5 Ps, que é onde eles estão divididos, que é paz, prosperidade, planeta, parcerias. Nossa, é que nem os 7 anões, sempre falta um, né? Paz, prosperidade. Não, paz, prosperidade, planeta, parcerias e pessoas. Faltou só pessoas, que eu estava falando de pessoas e sempre fica um P. E a gente tentou sintetizar isso de uma linguagem muito simples, para que as pessoas possam entender e possam ir buscar mais informações sobre os ODS. E quando a gente fala de ODS, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, que é muito bacana, é que muitas empresas utilizam os logos dos ODS nas suas comunicações, falam, eu atendo todos esses ODS. Olha, tomem cuidado, porque se você entrar num site, até se você quiser divulgar, se divulga, odsbrasil.gov.br. Lá estão identificados os indicadores que o Brasil utiliza. Então, nem todas as metas têm indicadores, mas as metas que têm indicadores, elas estão especificadas lá, existe a fórmula de cálculo, como calcular e como prestar conta. Então, se você coloca que você atende um ODS que não tem indicador, fica mal para você, porque eu falo, mas como é que você mede isso? Porque quem entende de ODS vai perguntar, tá, mas você é empresa X, você colocou que você atende ODS 10, o ODS 10 tem 7 metas, você atende todas? Ah, eu atendo. Tá, mas tem 3 metas que não tem nem indicador. Me explica como é que você faz. Se você tiver um indicador, submete ao ODS Brasil, porque aí eles disseminam e todo mundo pode usar. Se você não tiver, fica um greenwashing ali, porque parece que você está dizendo algo que você nunca vai conseguir comprovar. Então, quando a gente entende esse vídeo, ele é para a gente estimular uma primeira aproximação. Porque é muito difícil, a gente fala, a hora que você conhece os ODS, você conhece os ODS, Angelica, é muito difícil a pessoa falar, eu não concordo com os ODS. Porque, poxa, se você pegar só o ODS 16, que é paz, justiça, instituições eficazes para todos. Eu não vejo ninguém que seja contra a paz, justiça e instituições eficazes para todos. E aí, cada um que você vai pegando, poxa, igualdade de gênero, diversidade, energia, água, vida na terra, vida na água, para todos. Trabalho decente, para todos. O segredo é o para todos, não é para mim, não é para você, para todos. Então, é a forma das pessoas conhecerem e entenderem que isso é importante e que identificarem que na vida delas, elas já agem em prol dos ODS. O detalhe só, o X da questão é o como, né? Mas o como cada um aprende. E como, a hora que você descobre como é, o mais gostoso é você disseminar, porque esse como você aprendeu, ele pode servir para outros, que podem, inclusive, melhorar o seu como e te devolver e falar, olha, você faz assim, olha como eu fiz. Nossa, que demais. É os benchmarks que a gente vai falando. Aproveite. Se você tem uma coisa boa, dissemina. Hoje a gente dissemina só coisa ruim, né? Eu até brincava que um dia a gente tem aquele site Reclame Aqui, que você vai comprar, você pergunta se alguém está reclamando. Mas devia ter o elogio aqui, né? Fala, pô, é verdade. Mais elogiadas, por que essa loja só tem? Devia ter também. Falou, pô, por que eu quando eu sou mal atendido, eu falo para um monte de gente. Quando eu sou bem atendido, eu não falo para ninguém. A gente não tem outro exemplo é quando tu paga à vista numa loja, ninguém pede nada, tu só pagou à vista e vai embora. Agora, quando tu tá devendo, eles pedem a tua ficha corrida. Você parece um criminoso, falta acender o holofote e falar, olha, você, isso e tal. É isso aí. Bora, vamos ver então esse vídeo? Vamos lá.
Isso aí, manifesto1730.com. Que legal, Ricardo. .com.br. Tá. Você viu que a palavra todos ela é a tônica para tudo, porque é para todo mundo, não é para você, para mim, não é para todos. Sim. Foi uma forma, né, de conseguir organizar todas essas informações para que se pudesse tomar ações mais concatenadas do que sair todo mundo, né, criando nomenclaturas, né? Deixa eu aumentar aqui. Criando nomenclaturas para falar da mesma coisa, assim a gente tem convergências, né? Acho que é importante essa questão das ODS, dos objetivos sustentáveis. Eu, particularmente, eu acho que eu tento evitar, às vezes, alguns jargões, porque assim como o orgânico caiu numa vala meio que comum, né? A gente fala de orgânico, todo mundo coloca orgânico lá na marca, na etiqueta, na embalagem do produto, e aí, como tu falou antes, tá, mas será que realmente é orgânico? Não virou só marketing, né? A empresa não se apropriou dessa palavra por uma questão só de imagem. A mesma coisa o sustentável, a sustentabilidade, né? Então, eu gosto de falar assim, pensa nas tuas ações e na tua vida com o menor impacto. E isso vai derivar a forma como você faz, pensa, né? Todas as coisas na tua vida, seja pessoal, particular, dentro de casa, na comunidade ou na empresa que você trabalha, né? Então, se você pensa em viver de forma a gerar menos impacto, não interessa o nome que tu vai dar, né? Tu tá fazendo a tua parte. Acho que isso, pelo menos, faz sentido para mim, assim, né? E deixa um convite aí para a galera ainda, mais uma vez, fazer parte desse mundo que a gente acredita aí da Abraps. Sim. Todas as informações da Abraps, hoje elas estão no site para facilitar, então todas as iniciativas, tudo que a gente falou, se você navegar no site da Abraps, você vai encontrar e vai saber também como se associar, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica. Se você é uma pessoa que quer trocar, tá a fim de ouvir muito e poder aprender bastante com outros profissionais e conhecer outras experiências, venha para a Abraps, porque tem um caminho, tem formas de você poder falar e ser ouvido e de criar ações que realmente possam plantar sementes para outras, que possam florescer e ajudar outras pessoas. É um ambiente muito gostoso, muito plural, não tem discriminação nenhuma e está aberto para qualquer um que quiser, que tenha pelo menos um pequeno desejo da gente ter um mundo hoje mais sustentável. Não precisa se preocupar com as próximas gerações. Se a gente transformar ele hoje, as próximas gerações já vão ficar felizes. Que bom que tu falou isso, interessante. Eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias, sabe? Porque a gente tem muita coisa para fazer aqui, né, na nossa propriedade. E um dia eu estava olhando para aquilo, pensando como é que eu ia resolver, e veio aquele pensamento: eu preciso fazer o melhor possível, o melhor que eu posso, porque isso não vai ser para mim. Sim. Né? É como plantar uma araucária, Ricardo, que eu plantei uma há 10 anos atrás, logo que a gente botou os pés aqui pela primeira vez. Ela está com 90 centímetros. Eu não vou comer o pinhão dessa araucária. Não. Né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente está de passagem, mas as nossas ações não. O legado que você deixou, muitas pessoas vão comer esse pinhão. Isso aí. E é isso que você tem que pensar. Momento selfie aí agora. Vamos lá. Momento selfie. Taranã. Beleza. Ricardo, a gente precisava desse momento, tipo, vamos sentar em volta da fogueira. Fica o convite mais uma vez, mais uma de tantas vezes. Aí, né? A fogueira está aqui te esperando para uma noite de lua cheia, um bate-papo, né? Deixar a nossa cabeça fluir e jogar para o universo, né? Proferir isso que a gente deseja que se torne realidade, né? Eu quero demais te agradecer, cara.
sempre fosse assim um mestre para mim, um super amigo, sempre disponível. E cada dia que passa, eu descubro uma faceta desse ser humano incrível que eu tenho o prazer de chamar de amigo. E obrigada por estar à frente aí de uma associação tão importante. Transmita, né, para todos os parceiros, colegas aí da Brapps, a Fernanda, querida lá, o agradecimento aqui do Verdes Hábitos, né, que a gente está sempre também à disposição. E como abriu o nosso encontro de hoje, obrigado pela sua oportunidade aqui. E quem esteve conosco ao vivo, de repente, eu até não estava pensando aqui se eu deixei liberados os chats mesmo, né? Mas teve gente que entrou, que saiu, tem gente que está ao vivo com a gente agora. Mas esse bate-papo vai ficar aí para você ver e rever, e principalmente se inspirar e fazer parte dessa nau aqui, porque temos muitos mares aí para navegar juntos. Beleza? Maravilha. Ricardo, ó, beijo a todos vocês, um bom final de dia e até o próximo Conversas de Quinta. Obrigado. Até lá. Tchau.